e mais 8 conexões que não comunicaram. Então, nosso abraço aí a todos. E se tiver jeito aí, vocês que não comunicou, se tiver jeito de mandar uma mensaginha de texto, o celular é 62 99901 2690. Se houver jeito aí, vocês que estão assistindo, participando desta escola e não conseguiu comunicar, né? Então, faça através de mensagem de texto, se for possível. 6299901 2690. Aí no cartãozinho, no meu cartãozinho aí tem o número, né? Muito bem. Nós temos a presença do irmão Cláudio, que é doutor, né? E a Débora, que vai ser contadora. Nossa, hein? Estou feito, não estou? Doutor e contadora. Só estou com medo de juntar os dois e me dar o tombo. Aí, ó, tá vendo? O pastor Wilson ainda bem que corre esse perigo, né? Os filhos dele não quiseram estudar para virar doutor e contadora, né? E também minha sobrinha, Eliane, eu brinquei com ela ontem, falei, se eu soubesse que você estava aqui, eu tinha pedido o irmão Paulinho para vir assistir a escola aqui em Bulhões. A irmã Eliane, minha sobrinha. E tem um moço ali, um jovem, também nos prestigiando esta manhã. Deus te abençoe. Não mandaram seu nome aqui, mas seja bem-vindo. Quinta-feira nós estamos de volta. Hoje à tarde tem um culto abençoado hoje também, né? E depois quinta-feira. Seja bem-vindo sempre nos nossos cultos. Tem mais esquecendo de mais alguma coisa? A irmã Aline avisa que foi mamar na mãe dela hoje, por isso que ela não está aqui. Foi mamar na mãe dela hoje, por isso que ela não está aqui. Porque ela ficou, domingo passado, ela ficou com ciúme, porque eu falei que a mãe dela gosta mais da outra do que dela. Ela falou, vou lá para me provar se isso é verdade. Né? Então, por isso que a irmã Aline não está aqui hoje. E esse negócio de Dia das Mães, sempre fica enjoativo, né? Você vê que é só comércio, você vê o tanto de propaganda que fizeram, mas só para vender. E, na realidade, se você quer uma mensagem que realmente toca no coração sobre mães, chama Dia das Mães, ou então invasão dos Estados Unidos. Eu acredito que foi no Dia das Mães também, invasão dos Estados Unidos. Invasão do mundo, 200 milhões de demônios soltos para perseguir a noiva de nosso Senhor Jesus Cristo. E ele vai arrebatar a sua noiva, né? E aí esses 200 milhões de demônios pegarão as virgens nécias e vai arrancar o figo delas, né? A grande tribulação. O marido da irmã Lenisa também está ali. Deus abençoe. Todos são bem-vindos. E hoje eu estou assim mais, como é que eu diria? Eu estou mais assim, calmo, porque eu estou de azul, meu terno novo, muito bonito, só vesti ele no encontro, agora que estou vestindo de novo. E azul quer dizer companheirismo, então eu estou do bem hoje. Vocês querem aproveitar? Aproveita. Hoje estou de bem. O Montônio também, ó, de azul, calça azul, camisa azul, gravata azul. A gravata, ele pôs uma gravata cinza, né?
Devia ter posto uma gravata azul também, olha que lindo, ó. Tá vendo? E o Moisés não veio de azul, então o Moisés não chega muito perto dele, não. Não está de bem hoje, não. Não está de azul. O outro Isaac que está ali fechado ali dentro, porque o Tiago também foi ver se a Aline deixava um pouquinho para ele mamar também, né? Bom, Tiago Pires, porque o Tiago Martins está ali, ó. Tiago Martins agora chova, pedra e canivete, mas ele não falta um culto. Só se ele estiver viajando. Essa é a promessa que ele fez para Deus o dia que ele voltou para a ceia. E isso agrada a gente, né, Moisés? Agrada a Deus também. Então é isso, né? Semente predestinada. Semente predestinada. Vamos ficar de pé e vamos ler a Bíblia. Hoje à tarde, às 15 horas, viu? Igreja de Vianópolis, 15 horas. Quem não está aí na igreja é porque ficou dormindo em casa. 15 horas nós vamos começar o companheirismo hoje aí. Uma matéria muito boa para hoje aí, mas boa mesmo. Domingo passado nós tivemos um tempo maravilhoso aqui em Bulhões e vamos ter aí hoje de novo. Colossenses 1, verso 15. O qual é a imagem do Deus invisível, primogênito de toda a criação. Porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. E ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. E ele é a cabeça do corpo da igreja, é o princípio primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha preeminência, porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse. Foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse. Senhor Jesus, agradecemos pela Tua palavra e humildemente pedimos que o Senhor a vivifique em nosso coração. Continue nos abençoando enquanto nós prosseguimos com o estudo desta mensagem. Já estamos caminhando para o final dela. Como o profeta disse, às vezes eu temo que a igreja não esteja entendendo, compreendendo o que é esse mistério de Deus revelado. Lá no Velho Testamento, o Senhor atuava como um espírito. Um espírito agia através dos profetas, da lei, e desde o Gênesis o Senhor atuou assim. Não foi revelado. Depois o Senhor se fez carne e habitou naquele corpo de carne chamado Jesus Cristo. Enquanto o Senhor estava aqui, então o Senhor estava com a igreja, com os discípulos. Mas depois que o Senhor subiu, foi glorificado, então o Senhor se derramou na igreja, soprou o sopro do Espírito Santo na igreja. Nós sabemos que a primeira descida do Espírito Santo lá no Pentecoste foi um grande estrondo, ou seja, um grande sopro que o Senhor soprou na igreja, o Espírito da vida, que é o Espírito Santo. Sopra mais uma vez nesta manhã, Senhor, sobre esta audiência, que cada um possa ter este conhecimento, esta revelação em seu coração, porque a única coisa que nos dará direito ao rapto é a revelação. Toma-nos sob o teu controle,
no nome precioso de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Assentai-vos, que Deus abençoe a sua palavra em nosso coração. A leitura vai até o versículo 29, mas cada domingo nós fazemos a leitura de um texto. Faz favor, irmão, entrega ali os meninos no estúdio. Aqui nós paramos aí no finalzinho do parágrafo 367. Essa semente predestinada. O profeta, ele mostrou que somente a semente predestinada é que é capaz de ver isto, de receber isto. Se a pessoa tem essa semente dentro dela, ela foi colocada, não foi no dia que você nasceu. Ela foi colocada em você antes da fundação do mundo. Porque você é um pensamento eterno de Deus que foi expressado hoje. Você viu tanto que isso é profundo? Você fala assim, você pode dizer assim, mas então por que eu andei tanto tempo no pecado? É porque essa semente estava dentro de você, mas você não tinha recebido a luz ainda para que ela pudesse nascer. E quando a luz, quando o sol bateu naquela semente, que está lá semeada na terra, e veio a chuva, a umidade, então aquela semente germinou e nasceu, não foi isso? E ela estava também em seu coração, porque ela foi colocada, essa semente foi colocada antes da fundação do mundo. Mas quando a luz do Evangelho, a luz do Calvário, a luz da palavra, ela bateu no seu coração, e você tinha uma semente fértil lá dentro, então essa semente nasceu. É isso que é ser predestinado, é porque você já trouxe essa semente. Você foi eleito nele antes da fundação do mundo, e essa semente predestinada é porque depois que você toma conhecimento da sua eleição, você sabe para onde você vai. É por isso que nós saltamos e regozijamos de gratidão em nosso coração pela nossa salvação, pela nossa eleição. Não é para qualquer um. Tem muita gente boa nas denominações, tem muita gente boa nas igrejas, na igreja católica tem gente honesta. Na igreja católica, olha, na igreja católica tem gente honesta, tem gente sincera, uma boa parte deles são dizimistas, são ofertantes, tá? Na igreja católica. Eles ensinam o dízimo na igreja católica. A maioria não faz é porque são desobedientes, mas se eles fossem católicos verdadeiros, eles também eram dizimistas lá. E nas denominações existem pessoas honestas, pessoas justas, pessoas sinceras, porém não tem essa eleição, não tem essa semente predestinada dentro do coração para poder receber a luz da hora, receber a palavra da hora. E o irmão Branham, ele fala em várias mensagens que a evidência de ser batizado com o Espírito Santo não é falar em línguas, não são dons, não são os dons, profecias, visão, né? A evidência é você ter uma fé genuína na palavra que Deus envia para aquele dia. Então, o que adianta nós ter uma fé genuína hoje no evangelho que Lutero ensinou? O justo viverá da fé. Justificação pela fé. O justo viverá da fé. Só isso. Aí você tentar viver só o justo viverá da fé, mas não santifica, mas não busca se encher com o Espírito Santo. Então isso aí seria você viver numa mensagem que já passou. Nós precisamos de justificação pela fé? Precisamos. Mas também nós precisamos de santificação. Aí de repente você fala, bom, eu já fui justificado, eu sou santificado, então está tudo bem. Não, a santificação foi para
os de Wesley, os metodistas, que tinham a vida santificada no seu dia, porque hoje não tem mais, né? Hoje nem assembleiano tem, nem os pentecostais, porque os pentecostais envolvem um monte de denominações aí que não é só a Assembleia de Deus, não, é muitas que são pentecostais. Eles não têm mais uma vida santificada. Os dons de Deus não estão em operação na vida deles. Tem alguma coisa lá que parece que é os dons, mas aquele dom genuíno que os pentecostais receberam logo depois da santificação, eles não têm mais aquilo atuando no meio deles, não. Eu lembro do irmão Dionísio dar o testemunho dele, que quando ele aceitou a mensagem, ele pertencia à Assembleia de Deus. E quando ele aceitou a mensagem, foi um irmão que profetizou dentro da casa dele. Aquele irmão foi usado em profecia, que Deus estava enviando uma mensagem para ele, foi usado que a sua esposa seria curada, e alguns 3 ou 4 coisas ele falou naquela profecia. E, no entanto, o irmão mesmo que profetizou, cadê ele? Aceitou a mensagem? Então, as coisas vão acontecendo assim, aqueles dons que os pentecostais tiveram, eles não têm mais hoje. Por quê? Porque eles perderam a santificação. Hoje uma pastora, entre aspas, sobe no púlpito de calça esportes. Ela tem que orar pelos enfermos, pelos endemoniados, e os endemoniados caem no chão, e porque aí elas estão na plataforma, então para elas não ficar descompostas, então ela sobe de calça esporte. Aí contraria o resto da Bíblia. Aí contraria o resto da palavra de Deus. Como se Deus tivesse permitido que ela fizesse, e ela tivesse tal ofício na igreja. Isso não é para ela. Ela devia estar no seu lugar, no seu cantinho, quietinha no seu cantinho. Então aí você veja bem, cadê? Se ela tivesse uma semente predestinada, se ela tivesse uma semente eleita e predestinada dentro dela, ela não faria tal coisa. Ela não exporia desta forma, ela não vestiria aquilo. A pessoa que tem a semente predestinada, ela tomou conhecimento que ela não deve fazer determinada coisa, ela não faz. Não tem ninguém que obriga ela a fazer. Não tem lei alguma que obrigue ela a fazer. Por isso que o verdadeiro cristão, ele tem coragem de morrer pela palavra. Por quê? Porque ele não vai negar a palavra. Quando a perseguição vier, ele diz, pode, eu não nego a palavra, eu não nego a Cristo. Não foi isso que aconteceu na igreja primitiva? Eles não eram jogados nas arenas, eles não eram jogados aos leões, e eles não eram mortos, crucificados, e eles não negavam. Quando um daqueles anciãos, já da cabeça branca, estava sendo levado para ser amarrado na estaca, e eles queimaram ele vivo. Então aqueles homens que estavam levando ele disse, olha, você já é uma pessoa velha, você já é uma pessoa idônea, de cabelos brancos, é simples demais, é só você negar esse Jesus e você não vai morrer nessa estaca. Nega esse Jesus, rapaz, já tem muita idade, para que você vai morrer? Deixa, em outras palavras, deixa para você morrer de uma morte natural. Agora eles vão te amarrar nessa estaca, você vai morrer, nega esse Jesus. Aí ele simplesmente olhou e disse para ele, olha meus cabelos brancos, eu já sou muito velho para poder negar o meu Senhor Jesus Cristo. Ele morreu por mim lá no Calvário. Não tem outra coisa que você vai lembrar na hora da perseguição. Se o meu Senhor Jesus morreu lá no Calvário, por que eu não posso entregar a minha vida, render a minha vida?
Para começar, se um demônio chegasse aqui e matasse a cada um de nós, todos aqueles que estão prontos, à medida que você desligou desse corpo, você já entra em outro corpo. Você entra num corpo celestial, você vai para uma dimensão que é só descanso. Ali é um corpo de mais ou menos 18 anos, e você não tem que trabalhar mais, você não tem que comer naquele corpo, você não tem que derramar suor, você não tem preocupação. Lá naquele corpo lá, você não está preocupado com ninguém que está aqui. De jeito nenhum, você não está preocupado com ninguém que está aqui, porque aquele ali é um corpo de descanso, é um corpo celestial. Dali Deus vai trazer você de volta, Ele trará você de volta num corpo glorificado. Aí nesse corpo glorificado nós vamos comer, nós vamos alimentar, nós vamos para a ceia das bodas do Cordeiro, depois nós voltamos aqui para a terra de novo, num corpo glorificado. Mas no corpo celestial não, lá é só descanso. E o cristão tem essa revelação: se eles tirarem a minha vida aqui, eu entro nesse corpo celestial e vou para a sexta dimensão. Qual que é melhor? É estar aqui ou estar na sexta dimensão? Está entendendo? Está entendendo? Desculpa. Vamos continuar, senão acho que eu já falei uns 10 minutos, né? O pastor Wilson não foi lá na ceia ontem, lá na Fazenda de Jacaré, mas só de implicância com ele, eu falei 30 minutos. Porque ele fica me cobrando, sabe? Eu falei, hoje eu vou descontar que ele não está aqui, eu vou falar só 30 minutos. O Espírito Santo somente lhe mostra quem ele é para a semente predestinada. O Espírito Santo somente mostra, o Espírito Santo somente lhe mostra quem ele é. Nenhum profeta ou rei dele. E aqui Deus é manifestado em carne. Aqui está a plenitude. Ele é completamente revelado e declarado ao mundo. Ó, que coisa! Observe. No Monte da Transfiguração, agora observe isso. O pastor Euclides disse para nós no plenário. Lá no Monte da Transfiguração, foi que Deus, Ele deu a adoção do Alfa. O Alfa é Cristo. E o Ômega é Cristo de novo, porém na igreja. Por isso que ele disse, eu sou o Alfa e o Ômega. O Alfa é a totalidade de Deus em Cristo. E o Ômega é a totalidade de Cristo na igreja. É isso que a gente tem que ter consciência. E tem outra coisa, é simples. Deus é simples. Deus não é complicado. Deus não é objeto de estudo. Você não tem que ficar estudando a Deus. Você só aceita a Deus na sua vida. Ele não vai ditar um monte de regras para você. Ele não tem que digitar. Ele vive. Ele vive em mim, ele vive em você, ele vive dentro de você. Então, nesse Monte da Transfiguração, foi quando Deus deu a adoção do Alfa, que foi Ele próprio materializado expresso em
Jesus Cristo. Quando se deu o testemunho do próprio Deus, este é meu filho amado, escutai-o. Ali estava Moisés representando a lei. Ali estava Moisés representando a lei. Ali estava Elias representando os profetas. Porém eles morreram. E ele disse: este é o meu filho amado, a ele ouvi. Havia 3 representados ali: a lei, os profetas e Cristo. E ele disse: este é ele. Tudo que a lei dizia, tudo que os profetas disseram, está cumprido em Cristo. Por isso que ele disse: a ele ouvi. E ele disse: este é ele. E Deus plenamente, não manifestado em profetas, não manifestado pela lei, mas agora manifestado em Cristo. É ele. A totalidade da palavra, a totalidade da lei, a totalidade dos profetas. Por isso estava Elias e Moisés ali, representando a lei e os profetas. Cristo tenha misericórdia. Olha isso, presta atenção nisso. Cristo tenha misericórdia. A lei o colocava na prisão, mas não podia tirar da prisão. Os profetas são a justiça de Deus para condená-lo, para matá-lo, para colocar na prisão. Os profetas são a justiça de Deus. O púlpito tem que ser a justiça de Deus, o púlpito tem que ser. O juízo começa na casa de Deus. O púlpito, por que é que as pessoas estão frouxas? As pessoas estão entregues ao pecado? É porque os púlpitos se afrouxaram. Eles soltaram as rédeas. Você vai ver que desde o Velho Testamento, tanto a lei como os profetas, a lei determinou, a lei dizia isso, certamente morrerás. E os profetas vieram para executar essa lei. Por isso é que o homem era condenado, por isso que o homem era colocado na cadeia. Porque os profetas faziam cumprir a lei. Agora Cristo não faz. Cristo não faz cumprir a lei. Cristo não faz cumprir o Velho Testamento. Não. Mas então Cristo é melhor? Sabe por que é melhor? Porque Cristo vive dentro de você. Cristo vive a lei. Cristo vive a lei. Por isso que o profeta está dizendo que ele é a misericórdia. Porque ele vive a lei dentro de você. Aleluia! Ele deu a vida por você. Então os profetas são a justiça de Deus para condená-lo e matá-lo por isto. Isso é correto. Mas Jesus era o amor e a revelação de Deus para fazer uma semente predestinada a saber que ele o havia chamado. Quer dizer, essa semente predestinada Cristo faz ela saber que essa semente predestinada foi chamada. Este é ele. A ele ouvi. Sabia? A plenitude da divindade é declarada. Este segredo do mistério é agora revelado, que Deus está manifestado. Deus e o homem têm se tornado um. O homem ungido, Cristo. O que Cristo significa? O ungido. O ungido que foi ungido com a plenitude da divindade corporizada. Ora,
que coisa! Deixa eu repetir isso aqui, ó. O ungido que foi ungido com a plenitude da divindade nele, corporizada nele, habitando nele. É isso que quer dizer corporizada. Oh, que coisa! Como as pessoas podem duvidar disto? Onde uma vez parcialmente Moisés o tinha. Olha, parcialmente Moisés o tinha. Parcialmente Cristo habitava em Moisés. Parcialmente Davi o tinha. Oh, que coisa! Porém aqui ele está manifestado na plenitude em Cristo Jesus. A própria deidade estando sobre a terra, Deus em sua plenitude, para morrer pelos pecados das pessoas, para que ele pudesse trazer para a sua igreja uma vida santificada. Cristo morreu pelos pecados das pessoas, para que ele pudesse trazer a igreja a uma vida santificada. Quem vai trazer a mim e a você a uma vida santificada não é os caprichos pastorais, não, é o Espírito Santo, é Cristo. Para que ele pudesse ter a preeminência em plenitude em sua igreja, para manifestar cada promessa nesses últimos dias, que ele prometeu para os últimos dias. Está vendo o que foi? Ouça agora. Você está? Agora, somente se belisque um pouquinho. Está com um pouquinho de sono aí? Dá uma bicicladinha. Está vendo? Observe. Já beliscou? Está atento? Todo mundo atento? Ele mandou beliscar. Peça o vizinho para beliscar você. Todo mundo beliscou, né? Para que Jesus foi manifestado? Para mostrar a Deus. Está certo? Está certo, igreja? Você está dormindo? Para que Jesus foi manifestado? Para mostrar a Deus. Amém. Quando você responde, você ajuda o pregador. Por isso que alguns colegas ficam cobrando vocês. Vocês ficam muito... Nenhum profeta podia morrer. Ele tinha de ser, obrigado. Ele tinha de ser. Ninguém podia, ele era Deus, ele tinha de ser, e ninguém podia morrer, nenhum profeta podia morrer, ele era Deus, ele era o Deus dos profetas, ele era os profetas. Você já pensou? Tudo que ele era o Deus dos profetas, ele era os profetas, ele era os reis, Jesus era tudo. Jesus era a lei, Jesus era a justiça, Jesus era a misericórdia, Jesus era a graça, Jesus era perdão, Jesus era a salvação, Jesus era curador, Jesus é curador, Ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Ele era os reis, ele era a história, ele era aquele que havia de vir, aquele que era, aquele que é e aquele que há de ser neste dia. O mesmo ontem, hoje, eternamente. Ele foi manifestado para este propósito. E através desse propósito, ele obteve uma igreja. Ó você sendo enquadrado nisto. Ó você sendo enquadrado no mistério tríplice de Deus. E através deste propósito, ele obteve uma igreja
para que ele, a plenitude de Deus, olha, escute isso, a plenitude de Deus, plenitude é a totalidade, gente. Plenitude é o máximo. Plenitude é tudo. Para que ele, a plenitude de Deus, pudesse realizar cada palavra prometida de Deus nestes últimos dias, quando ele recebe as preeminência na igreja, a posição. Você lembra da adoção, posição no corpo de Cristo? Olha, eu vou dizer uma coisa para você. Todo aquele que se posiciona em Cristo e crê em cada palavra dessa Bíblia, nenhuma de suas orações deixam de ser respondidas. Nenhuma delas deixa de ser respondidas. Deus responde todas as suas orações, porque você já posicionou com a palavra. Você ama a palavra, você aceitou a palavra, você vive a palavra. Cristo vive em você. Ele recebe as preeminências na igreja, a posição, seu lugar na igreja. Jesus disse: aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, até mesmo mais do que isto ele fará, pois eu vou para meu Pai. Veja, esse foi o seu propósito. Ali estava a manifestação. E agora hoje, ele deseja tomar alguém que possa assim ver isto. Primeira coisa que tem que acontecer é você tem que ver isto. Se você ver isto, você vem na frente, você vem confirmar a sua cura. Você não vem aqui para receber, fala assim, ó, eu vou lá para eu ser curado. Não, você vem só confirmar a sua cura, porque você já aceitou ela. Antecipadamente você aceitou ela. De forma que eles possam permitir a palavra. Veja, Jesus então viu isto assim. Ele nasceu tão perfeitamente para o dia, até que Deus expressou cada movimento que ele fez. Cada movimento que Jesus fez foi a expressão de Deus nele. E você lembra que ele dizia assim, ó, eu só faço o que o Pai me mostra? Eu só posso fazer o que o Pai me mostrou? Eu não posso fazer nada de mim mesmo, o Pai é que revela, e assim por diante. Ele era a revelação de Deus, Deus revelado. Ele era a revelação de Deus, ele foi Deus expressado. Ele santificou com seu próprio, olha aqui, ó, ele santificou com seu espírito e sangue. Está pensando que é só o espírito? Ou está pensando que é só o sangue? É os dois. Ele santificou a igreja com seu espírito e sangue. O sangue, ele te lava completamente. E o espírito, ele te vivifica para não sujar de novo. Então não tem jeito de ter só um. Eu já tenho sangue, eu já fui santificado, já está bom. Se você não se encher do Espírito Santo, você vai sujar de novo. Não foi o que aconteceu com os nossos irmãos pentecostais? Por falta de encher do Espírito Santo, eles ficaram satisfeitos só com os dons e não se encheram do Espírito Santo. Aí faltou isso aqui, ó. Ele santificou com seu espírito e sangue uma igreja para que ele pudesse fazer com que cada promessa nesse último dia fosse revelada. Agora veja, ele pôde voltar e pregar
o que estes outros companheiros descortinaram aqui, nestes últimos dias. Ele pôde voltar e pregar, pelo Espírito Santo, revelar todo o mistério dos 7 selos. Veja, ele está expressando a si mesmo. Esse é o seu propósito. Eis porque ele morreu. Essa é a segunda parte de sua tríplice manifestação. Primeiro, para se expressar em Cristo. Primeiro, para expressar-se em Cristo. Logo, Deus, esse mesmo Deus, se expressar para a igreja, na igreja. E a mesma coisa, Cristo era a palavra, e a igreja torna o quê? A palavra. Quando ele deixa a palavra fluir através deles. A igreja torna a palavra. Se vós estiverdes em mim, e minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Oba! Vou pedir uma fazenda. Como estava brincando com o Salmo, cadê o Salmo? Ah, está lá em pé lá. Na escolinha eu estava brincando com o Salmo. O Salmo tem uma fazenda cheia de gado. Eu vou pedir uma fazenda para Deus cheia de gado. Mas será que isso combina com a palavra de Deus? Foi para isso que Ele nos deu fé? Eu vou pedir um carro, um carrão. Mas será que é para isso que Deus nos deu fé? Para isso que Deus nos deu a sua palavra? Irmãos, se isso aqui for manifestado em nossa vida, se essa palavra aqui for manifestada em nossa vida, nós não vamos pedir nada para gastar nessa vida. É claro que Deus não te deixa passar fome, Deus te dá o suficiente para você ter uma vida normal, uma vida sem deixar má reputação, sem as pessoas ficar falando, o crente comprou e não pagou, o crente me deu um prejuízo, o crente tomou um dinheiro emprestado meu e não devolveu, não pagou nem o juro, quanto mais o principal, não pagou nem o principal, nem o juro. A nossa vida não vai ser, nós não vamos ter má reputação, porque essa palavra vai estar em operação na nossa vida. Nós vamos controlar o nosso financeiro. A pessoa que está endividada, ela está precisando de buscar de Deus sabedoria para administrar seu financeiro. Porque toda pessoa, se ela ganha 2 salários mínimos ou 1 salário mínimo, se Deus der sabedoria para ela, ela administra aquele 1 salário mínimo e não se endivida. Porque ela sabe que ela não pode comprar além do que ela ganha. E o Espírito Santo, Deus nos deu o Espírito Santo para fazer com que nós também administremos a nossa vida, no nosso dia a dia, a nossa vida secular. Para que o Espírito Santo nos dê sabedoria para trabalhar. O Espírito Santo nos dá sabedoria para trabalhar. O Espírito Santo nos dá sabedoria para gastar aquilo que nós ganhamos com o nosso trabalho. A Bíblia diz que nós não devemos dever nada a ninguém a não ser o amor. Não quer dizer que você
chegou um talão de luz, você tem que pagar na mesma hora que chegou. Chegou um talão de água, você tem que pagar na mesma hora que chegou. Não quer dizer isso. Isso são as contas diárias que, no vencimento, elas vão sendo pagas. Se você atrasa um mês, no outro mês você tem que pagar os dois, senão eles vêm e cortam, aí você vai ficar sem. Não é isso. Mas é aqueles outros negócios que vai acumulando e vai deixando a pessoa sem fôlego. Por que é que o mundo parte para o roubo, para os ataques? E Deus vai nos dando sabedoria. Deus vai te dando sabedoria, Deus vai te dando controle nos negócios. Você que compra e vende, a pessoa tem que ter um lucro justo. Se ela tem um lucro injusto, aquilo volta em prejuízo para ela. Mas se ela vende, o produto que ela vende é um lucro justo, aquilo torna bênção para ela. Eu não sei por que eu falei isso. Parece que não tem nada a ver. E a mesma coisa, Cristo era a palavra e a igreja se torna a palavra quando ela deixa a palavra fluir através deles. Primeiro você tem que dar oportunidade para Deus fluir através de você, para a palavra fluir através de você. Aí é que vem essa expressão: nenhuma de suas orações vão ser negadas, nenhuma de suas orações vão deixar de ser respondidas, porque a palavra de Deus está fluindo através de você. Você recebe uma oração por determinada situação, aquilo é resolvido na hora. Vai chegar o momento, você vai abrir as panelas ali, não vai ter nada para comer dentro de casa, e você vai dizer: haja alimento aqui para nós, haja carne aqui, haja arroz, haja feijão, e as panelas vão encher e você vai comer, seus filhinhos vão comer. É porque essa palavra vai estar fluindo dentro de você. Isso vai acontecer naturalmente. Você não vai ficar pensando assim: o que eu vou falar? Qual que é a palavra falada que eu vou falar? Não, é na hora de tiver uma necessidade, o Espírito Santo desce, a unção desce e te unge para falar. E sabe de uma coisa? Essa mesma unção da palavra falada é que vai trazer os eleitos de Deus que ainda não entraram, não posicionaram no corpo ainda. Às vezes o Espírito Santo deixa de te usar para trazer um ente querido seu que está fora da comunhão, que está fora de Deus, e te usa para trazer um outro que não tem nada de sangue seu. Por quê? Porque somente os eleitos e predestinados serão trazidos ao posicionamento de rápido. É para isso que Deus manifestou-se em carne. É para isso que Deus expressou-se em carne nesta era. É para falar a palavra e os mortos em Cristo serem ressuscitados. E nós transformados, no abrir e fechar de olhos, nós deixaremos este mundo. Parece que essa mensagem nós vamos estudar ela até o rápido. Ontem o Monte Dionísio falou um pouquinho lá no companheirismo, lá na fazenda. E aí ele fazendo menção desse estudo que nós estamos fazendo, e eu procurei aqui na mensagem, porque alguém tinha me falado, quando eu anunciei que era essa mensagem, alguém tinha me dito que fazia pouco tempo que nós tínhamos estudado ela. E eu fui buscar aqui, consegui encontrar uma data. Foi no ano de 2003 que nós estudamos essa mensagem no campo inteiro. E agora Deus nos está dando de novo e a coisa fica tudo nova. Isso renova em nosso coração. Tem novos convertidos na igreja. Tem as crianças que de 2003 para cá, que eram crianças naquela época, que hoje já são adolescentes,
são moços e moças que precisavam de ouvir esse estudo de novo. Eu precisava desse estudo de novo. Eu tenho que entender que eu sou a expressão de Deus hoje. E foi através de lendo e estudando esta mensagem que nós descobrimos que cada um de vocês é a expressão do pensamento eterno de Deus. Antes dele ter criado uma estrela, ele já tinha pensado em nós aqui. Aí esse pensamento dele foi expressado quando eu nasci. Quando chegou o dia da minha concepção, Deus matou os irmãozinhos, tudinho que eu tinha ali, que estava correndo para aquela oportunidade de vir ao mundo. E eu fui. Houve uma inteligência que me guiou lá na frente. E eu estou aqui. E você está aqui. Essa é a imagem expressa de Deus hoje. É a sua igreja, lavada com seu sangue e cheia do seu Espírito Santo. Isso deveria regozijar a nossa alma. Isso deveria te regozijar. 378. Porém, quando eles... Deixa eu beber um golinho d'água. Uma Débora, mais um golinho d'água. Porém, quando eles aceitam uma denominação híbrida, meu Deus, como pode a palavra fluir de uma denominação híbrida? Ela é híbrida. Se é híbrido, não tem vida mais. Você vai ali e compra uma semente híbrida e você planta ela. E depois ela vai amadurecer e vai virar semente de novo. Se você plantar ela, você vai perder sua plantação. Ela não vai produzir mais. Se é uma semente de milho, vai dar uma espiguinha mirrada. Você pode pôr um saco de adubo naquela cova, que não vai resolver. Por quê? Porque a semente, ela veio de uma semente que a origem dela era híbrida. O híbrido não sabe de onde veio. Não sabe. Aí como é que pode uma denominação fluir de uma denominação à palavra de Deus? Ela fica ligada à terra, então isto causa um curto, ela fica ligada à terra, isso causa um curto e queima o fuzil. Está vendo? Olha que comparação que ele faz. Porém, quando a corrente está fluindo livremente, a palavra de Deus, ela expressa a si mesma. As obras que eu faço, vós também as fareis. E nos últimos dias, isto acontecerá. Eis que eu vos envio o profeta Elias, e ele converterá os corações dos filhos de volta à fé dos pais. E ali dentro, haveria de vir um tempo, quando ele pudesse se expressar na plenitude da divindade. E ali dentro haveria de vir um tempo quando ele pudesse se expressar na plenitude de sua divindade, deidade, através de sua igreja. Agora não é através de Jesus Cristo mais, não, é através da igreja. Olha, se você não der conta de aceitar isso, de aceitar a plenitude da divindade morando em você, Cristo em você, você está perdendo tempo. Se você ficar olhando para as suas fraquezas, se você ficar olhando para as suas debilidades, para a sua indignidade, você vai perder o tempo. Quer colocar diante dele e dizer: Senhor, aqui estou eu creio nessa palavra,
eu creio que o Senhor expressa através de mim, e aqui vou eu. Eu me rendo ao Senhor. Eu não tenho nada que me dignifica. Eu só tenho que entregar ao Senhor, só tenho que me render ao Senhor. Aí você vai ver a diferença. Aí você vai ver suas palavras ter outro poder, outra autoridade, outra atuação. Irmão, você acha que nós, os pregadores, não sofremos? Aquela experiência não sei se foi de Moody, ou de um daqueles grandes pregadores do passado, chegou um grupo de irmãs e disse: olha, nós estamos orando para Deus converter o senhor, Deus te encher do Espírito Santo. E ele era um pregador que, meu Deus do céu, ele juntava as multidões e ele disse que ficou indignado com aquelas irmãs. Mas como? Olha que mensagens que eu prego, olha que mensagens que eu anuncio para a igreja, e essas irmãs falar que está orando para Deus me encher com o Espírito Santo. E aquele negócio ficou lá, remoendo dentro dele. E ele, de repente, ele começou a orar, e ele começou a buscar a Deus, o Espírito Santo, e sabe, de repente ele encheu-se do Espírito Santo. Deus realmente ouviu as orações daquelas irmãs, e ele foi cheio do Espírito Santo. Aí ele voltou e deu testemunho, sabe de uma coisa? Aí eu passei a pregar os mesmos sermões, e o resultado foram outros. Agora, você acha que isso aí não põe a gente em desespero, como pregadores? E qual o resultado do sermão que eu tenho pregado na vida dos meus irmãos, na vida das minhas irmãs? O que eu tenho falado tem realmente trazido um temor ao nosso coração? Trazido um temor ao seu coração? Então veja, se expressar na plenitude da sua divindade, deidade, através de sua igreja, ter as preeminências em sua igreja, ter as preeminências, o primeiro lugar na igreja. Oh, que coisa, o quê? Eu estou no 380, no meio. O homem ungido, Agora, o povo ungido. Oh, que coisa! O quê? Oh, que coisa! Para trazer de volta a noiva ungida e o noivo. Ungido por quê? Aceitar o que Eva rejeitou. Ungida por quê? Porque aceitar o que Eva rejeitou e Adão, voltando com a unção da palavra. O Dionísio, a unção da palavra. Porque ele disse: minha palavra é espírito. Veja, ungido com a palavra, o que Eva rejeitou, ele volta e nós aceitamos. O que Eva rejeitou, ele volta e nós aceitamos. Veja como está essa condição híbrida. Novamente, bem exatamente o que ele fez a Eva. Ele disse a Eva: não faça isso e não faça aquilo, e você pode fazer isso e isso. E Satanás disse: oh, você sabe. Porém, ela se voltou e deu ouvido a ele, a Satanás. Mas a Eva do último dia, a noiva, a igreja noiva, não vai fazer isso. Ela não vai dar ouvido a Satanás, porque ela foi predestinada para não fazê-lo. Sim, Senhor, Deus vai fazer isto, Ele sabe, Ele a terá. Ele disse que sua mancha, igreja ali,
estaria sem mancha nem ruga. Ela vai permanecer ali no esplendor dele. Aleluia! A igreja ali estaria sem mancha nem ruga. Ela vai permanecer ali no esplendor dele, sua palavra manifesta. Ela será um sinal para o mundo. Ela será ela será algo para o mundo, de modo que o mundo possa olhar e dizer bem, o resto do mundo dizer: ah, ela é uma santa roladora. Você vai lá naquela igreja dos santos roladores? Ela é a prima em segundo grau. Ela não pertence a nosso grupo. Ela é a prima órfã. Eu sei disto. Isso é uma boa coisa, veja. Ela pertence a esse grupo aqui em cima. Um homem disse outro dia para mim, parado conversando, e ele disse: bem, a que denominação você pertence? E eu disse a ele: a nenhuma. O quê? A nenhuma denominação? Eu disse: eu pertenço a um reino. Bem, como você se une a este reino? Eu disse: você não se une a ele, você nasce nele. Que reino é esse? E eu disse: o corpo mítico de Jesus Cristo. Depois ele corrige ali na frente que é místico, não mítico, é místico. Nós fomos batizados em um espírito formando este corpo, nascidos de seu espírito. Então nós pertencemos a um reino. Vou repetir, 387. Nós fomos batizados em um espírito formando este corpo, nascidos de seu espírito. Então nós pertencemos a um reino. E nossas vidas não são americanas. E nossas vidas não são americanas. Nós não somos alemães. Nós não somos brasileiros. Para você entender melhor, nós estamos aqui. Nós não somos nada. Nós somos cristãos. Aleluia! Nós estamos firmados e andamos no Espírito. Olha a escolinha das crianças. Um escravo do amor, longe das coisas do mundo, e nossos direitos do mundo. Nós temos vendido e comprado esta pérola de grande valor, e andamos e deixamos o Espírito Santo se manifestar. Você está andando e deixando o Espírito Santo manifestar na sua vida? Ou você tem medo de receber o Espírito Santo? Gente, quando você quer ver se seu cabelo está arrumadinho, irmã, você olha no espelho, não olha? Quando você quer ver que sua roupa está arrumadinha, irmão, você olha no espelho, não olha? Você quer ver se a sua vida espiritual, você quer ver se sua vida está manifestando o Espírito Santo? Olha na palavra. Olha na mensagem. Não precisa de ninguém ficar brigando com você. Não precisa do marido ficar brigando com a esposa. Ou essa roupa está indecente. Ou essa roupa está curta. As mocinhas, adolescentes, vestindo roupas curtas, mostrando os joelhos. A quando é que elas vão cair em si que não deve usar aquelas roupas? Ah, pastor, mas a gente está crescendo muito. Emenda. Porventura não tem máquina de costura para botar uma barra aí nessa saia? Ah, mas fica feio. É preferível você vestir uma saia feia e ir para o céu do que você ficar com essa saia curta, mostrando as suas pernas, mostrando seus joelhos e ir para o inferno. E nossos direitos do mundo nós temos vendido e comprado esta pérola de grande valor.
Você comprou a pérola de grande valor? E andamos e deixamos o Espírito Santo se manifestar. E andamos e deixamos o Espírito Santo se manifestar. Agora, como é que o Espírito Santo vai manifestar se ela está com os joelhos de fora? Se ela está com uma blusinha sem manga, mostrando a entrada dos seios, e os rapazinhos cobiçando? Tem uma vaca pastando em cima da árvore com a experiência dessa adolescente. Não adianta pai falar, não adianta mãe falar, vai ver. Será que está na igreja agora? Será que está me ouvindo? Isso é o que a sua verdadeira igreja é. Andamos e deixamos o Espírito Santo se manifestar. Isso é o que a sua verdadeira igreja é. Ela se deixa o Espírito Santo manifestar através dela. Isso é o que você é. Ou o que eu sou. Se nós entregamos e servimos a Deus e pela sua palavra e não pelo que algum credo diz. O homem ungido, o próprio Cristo aqui, ó Deus, é declarado. Porém agora, olhe, porém agora, porque Ele tem as preeminências na igreja. Ele tem as preeminências. Deus completamente manifestado em Jesus Cristo. O grande segredo de Deus e de sua revelação. Esta grande luz de revelação sempre tem cegado a sabedoria do mundo. Nos dias de Jesus Cristo, quando Ele estava aqui na terra, eles o tinham cegado. Eles disseram: ora, tu até te fazes a ti mesmo Deus, tu te fazes igual a Deus. Ele não era só igual a Deus, Ele era o próprio Deus, aleluia! Veja, eles não entendem isto, e por falar nisto, alguns de vocês podiam. Eu ouvi infiéis uma vez que me falaram de Jesus, nunca disse que Ele era o Filho de Deus. Aqueles infiéis disseram por mão branca que Jesus nunca tinha falado que Ele era o Filho de Deus. E ele seguramente disse, Ele certamente disse: você simplesmente não conhece sua Bíblia. O que Ele disse para a mulher no poço? Está vendo? O que Ele disse a ela? Eu sei que o Messias, quando Ele vier, Ele fará estas coisas. Ele disse: eu sou Ele, aquele que fala contigo. E Paulo também, diferentes pessoas, note, porém a igreja tem a preeminência. A igreja tem a preeminência. O grande segredo de Deus sempre tem cegado a sabedoria do mundo. Olha, o grande segredo de Deus sempre tem cegado a sabedoria do mundo. Eles não conseguem compreender isto. Eles simplesmente não entendem isto. Satanás não entende isto. Nenhum do resto deles entende isto, mas somente aqueles que são predestinados para entender que o grande segredo de Deus sempre tem cegado a sabedoria do mundo. Somente os predestinados é que podem entender isto. Somente aqueles que são predestinados para entender como Deus e Cristo são um, eles o farão. Três a cada momento. Está vendo? Eles farão a Deus 3 pessoas a cada momento. Por quê? Porque eles não foram predestinados para ver. Eles certamente o farão. Note, depois, em segundo lugar, o Cristo manifestado em você, a esperança da glória. Esse grande Deus manifestado em Cristo. Agora, Cristo manifestado em você, nós nos apressaremos. Amém?
Hoje à tarde é o Adair Henrique, né, irmão, pastor Wilson? É o segundo domingo? Não é no segundo domingo que ele vem? Hoje à tarde aqui, uma reunião tão abençoada com a palestra do irmão Adair Henrique. E à tarde, às 15h30, em Vianópolis, nós estaremos já às 15 horas, né? 15h30 não, 15 horas. E logo em seguida, a ceia do Senhor. Vamos ficar de pé e vamos orar. Senhor Deus, nosso Pai, te agradecemos pelo que o Senhor tem feito por nós. O Senhor tem abrido nossos olhos com esta revelação da Tua Palavra e tem nos predestinados para ver essas coisas. Tem muitas pessoas melhores do que nós, mas não foram predestinados. E nós agradecemos ao Senhor por isto, porque nada disto nós merecemos, mas o Seu amor nos alcançou desde antes da fundação do mundo e leva-nos de volta com essa bênção em nossos corações, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Jesus, amém. Deus abençoe os irmãos que estavam pela internet, Deus abençoe vocês, e à tarde, às 18 horas, nós estaremos aqui novamente. Abençoe seu irmão, Deus continue vos abençoando. Te achará.